Você já ouviu falar do jogo da meia-noite? Um ritual que promete revelar seus maiores medos, mas com um preço. Em 2019, 3 amigos em uma cidadezinha no interior do Brasil decidiram testar esse jogo. Eles achavam que era só uma brincadeira, mas só um voltou. Quer saber o que aconteceu com os outros? Então fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer repensar o que você faz quando o relógio bate meia-noite. Hoje vamos mergulhar em uma história que mistura curiosidade, coragem e um terror que você não vai esquecer. Antes de começar, já deixa aquele like maroto para apoiar o canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Preparado? Então apaga as luzes, porque o jogo da meia-noite está prestes a começar. Era uma noite quente de verão em Santa Luzia, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Você já passou por um lugar assim? Aqueles vilarejos onde todo mundo se conhece, as ruas ficam silenciosas depois das 10 da noite e as histórias de assombração correm soltas? Pois é, Santa Luzia era exatamente assim. Mas havia um boato que ninguém gostava de falar em voz alta: o jogo da meia-noite. Diziam que era um ritual antigo, passado de geração em geração, que prometia mostrar seus maiores medos ou algo pior. Ninguém sabia ao certo de onde veio, mas nas redes sociais, em fóruns escuros da internet, as instruções estavam lá, claras como o dia. Acenda uma vela, apague todas as luzes, fique em silêncio e chame a entidade pelo nome, 3 vezes, exatamente à meia-noite. Se tudo desse certo, ela apareceria. Mas se algo desse errado, bem, ninguém falava sobre isso. Lucas, Ana e Pedro, 3 amigos de 17 anos. Eles eram inseparáveis, daqueles que passam o dia todos juntos, planejando aventuras. Lucas era corajoso, sempre o primeiro a sugerir algo arriscado, como pular o muro da escola ou explorar a mata atrás da cidade. Ana era racional, a que sempre tentava botar juízo na cabeça dos outros, mas acabava cedendo. E Pedro? Bom, Pedro era o curioso, o que lia sobre lendas urbanas e assistia a vídeos de terror no YouTube até de madrugada. Foi ele quem encontrou o jogo da meia-noite em um fórum obscuro, escondido em uma thread chamada Rituais que você nunca deve tentar. Ele leu as regras, riu e mandou o link no grupo do WhatsApp. Que tal a gente tentar isso no sábado? A ideia era simples: se reunir na casa de Ana, que ficava nos arredores da cidade, longe dos olhares dos pais. Era o lugar perfeito. Uma casa antiga, com paredes de madeira que rangiam com o vento e um quintal que parecia engolir a luz da lua. Eles combinaram tudo. Compraram uma vela preta, um isqueiro e até um caderno para anotar o que acontecesse. Afinal, Pedro queria gravar tudo e postar no canal dele, que mal tinha 50 inscritos. Eles riam, faziam piada, mas no fundo, algo parecia errado. Sábado à noite, 23h50. A casa de Ana estava silenciosa, exceto pelo som de grilos lá fora e o ocasional estalo da madeira. Eles estavam na sala, sentados no chão, com a vela preta no centro de um círculo desenhado com giz. Lucas segurava o celular, gravando tudo com uma lanterna apontada para baixo, para não atrapalhar o clima. Ana lia as instruções em voz alta, tiradas de um print que Pedro mandou. Apaguem todas as luzes. Acendam a vela. Fechem os olhos e digam, juntos, 3 vezes: vem, sombra, vem. Depois, esperem. Se a vela apagar sozinha, ela veio. Então, eles apagaram as luzes. A escuridão engoliu a sala, e a única luz vinha da chama da vela, que tremia como se tivesse vida própria. 23h59, eles fecharam os olhos. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir a respiração de cada um. Juntos, eles disseram: vem, sombra, vem. 1 vez, 2 vezes. Na terceira, a voz de Pedro tremeu, mas ele continuou: vem, sombra, vem. E então, silêncio. Eles abriram os olhos. A vela ainda estava acesa, mas a chama parecia mais fraca, como se algo estivesse sugando a luz. Ana riu, nervosa, e disse: tá vendo? Não aconteceu nada. Mas Lucas franziu a testa. Vocês ouviram isso? Ele perguntou. Eles negaram, mas o celular dele, que ainda gravava, captou algo, um som baixo, quase como um sussurro, vindo de trás da câmera.
Você já assistiu a um vídeo caseiro e viu algo que não deveria estar lá? Um vulto, uma sombra, um rosto. Pois é, quando eles revisaram o vídeo depois, havia algo no canto da tela. Uma forma escura, como uma silhueta parada atrás de Ana. Mas naquele momento, eles não viram nada. Só sentiram. Pedro disse que a sala parecia mais fria, como se alguém tivesse aberto uma janela. Ana olhou para o relógio, 00:00 em ponto. E então, a vela apagou. A escuridão era absoluta. O celular de Lucas era a única luz, e ele apontou a lanterna para o centro do círculo, onde a vela estava. A cera estava derretida, como se tivesse sido apagada há horas, não segundos. Isso não é normal, Ana sussurrou. Pedro, tentando manter a calma, disse, relaxa, deve ter sido o vento. Mas não havia vento. As janelas estavam fechadas, as cortinas paradas. E então, eles ouviram um arrastar, como se algo pesado estivesse se movendo no corredor. Lucas levantou o celular, iluminando o corredor. Nada, mas o som voltou, mais alto, mais perto. Ana agarrou o braço de Pedro e sussurrou. A gente precisa acender a vela de novo. As regras dizem que, se a vela apagar, ela veio. Lucas, tentando bancar o valente, riu. Tá, e o que a gente faz agora? Chama ela de novo? Mas Pedro não estava rindo. Ele pegou o caderno onde anotou as regras e leu em voz alta. Se a vela apagar, não olhem para trás. Não falem. E, pelo amor de Deus, não saiam do círculo. Eles tentaram reacender a vela, mas o isqueiro não funcionava. Cada clique do isqueiro era como um trovão no silêncio. E então, Pedro fez o que não deveria. Ele olhou para trás. Ele jura que viu algo. Uma figura alta, magra, com olhos que brilhavam como brasas. Ele gritou, e o celular caiu, a tela virada para o chão. O vídeo, que depois foi recuperado, mostrou algo que nenhum deles viu na hora. Pegadas molhadas no chão, indo do corredor até o círculo. Mas ninguém tinha entrado na casa. A partir daí, tudo desmoronou. Ana começou a chorar, dizendo que sentia algo tocando seu ombro. Lucas, agora sem o celular, gritava para eles ficarem calmos, mas sua voz tremia. Pedro, o mais curioso, o que começou tudo, estava diferente. Ele não falava. Ele só olhava para frente, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que os outros não viam. E então, ele disse, em uma voz que não parecia a dele, ela está aqui. Você já sentiu um medo tão grande que parece que seu corpo não é mais seu? Que sua mente grita para correr, mas suas pernas não obedecem. Era assim que Ana e Lucas se sentiam. Pedro, ou o que sobrou dele, estava sentado, imóvel, falando em uma língua que nenhum deles reconhecia. Era como um cântico, baixo, ritmado, que fazia a casa tremer. As paredes rangiam, como se a própria casa estivesse respondendo. Ana tentou puxar Pedro, mas ele não se movia. E então, ela viu, no reflexo de um espelho na sala, havia algo atrás deles. Uma figura, alta, com membros longos e tortos, e olhos que pareciam buracos sem fim. Lucas pegou o celular do chão e tentou ligar para alguém, qualquer um, mas o sinal tinha sumido. O relógio marcava 00:03, mas parecia que horas tinham passado. Eles tentaram seguir as regras, não falar, não sair do círculo. Mas Pedro quebrou todas. Ele se levantou, caminhou até o corredor e desapareceu na escuridão. Ana gritou por ele, mas Lucas a segurou. Não vai atrás dele, ele disse, mas Ana não ouviu. Ela correu para o corredor e Lucas foi atrás. O vídeo, que ainda gravava, captou tudo, os gritos, os passos, e então, silêncio. Quando a polícia encontrou o celular, dias depois, o vídeo terminava com uma imagem que ninguém conseguiu explicar. Era Ana, parada no corredor, olhando para a câmera. Mas seus olhos não eram dela. Eram brancos, como os da figura que Pedro viu. Lucas, o único que voltou, nunca falou sobre o que aconteceu. Ele só disse uma coisa em um depoimento à polícia. Ela não deixa você ir. Ela quer mais. Lucas foi encontrado na estrada, a quilômetros da casa, sem memória de como chegou lá. Ana e Pedro nunca foram vistos novamente. A casa de Ana foi selada e os vizinhos dizem que,
Às vezes, à meia-noite, a luz de uma vela aparece na janela. O jogo da meia-noite ainda circula por aí, em fóruns, grupos de WhatsApp, vídeos no TikTok. Alguns dizem que é só uma lenda urbana. Outros juram que tentaram e nunca mais foram os mesmos. E você? Teria coragem de acender uma vela e chamar a sombra? Essa história do jogo da meia-noite nos lembra que algumas brincadeiras não são só brincadeiras. Às vezes, a curiosidade pode abrir portas que nunca deveriam ser abertas. Santa Luzia nunca foi a mesma depois daquela noite, e o mistério do que aconteceu com Ana e Pedro ainda assombra quem ouve essa história. Se você gostou desse mergulho no terror, deixe aquele like para apoiar o canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Quer mais? Conta aqui nos comentários. Você já ouviu falar de um ritual assim? Ou já sentiu algo estranho à meia-noite? Até a próxima, galera, e cuidado com o que você chama na escuridão. Durmam bem.